Bom dia. Hoje eu queria ter uma conversa com vocês sobre o fato de que muitas pessoas não gostam de física e não gostam de matemática. Estou fazendo aqui uma prova de uma determinada instituição que, com uma crítica um pouco pesada, eu não vou dizer qual instituição é, mas é uma instituição que faz prova para um determinado nível de ensino. E muitas questões que aparecem lá deveriam estar num nível de ensino muito mais alto. Então, o que acontece com esse tipo de instituição? A pessoa que vai fazer essa prova, o jovem que vai fazer essa prova, só tem uma defesa: entrar num cursinho e aprender os macetes para poder fazer a prova. Então, acaba sendo uma instituição que só vai ter pessoas que tiveram condição de pagar cursinho e que vai querer ter aquela aura de que aqui tem ensino de excelência, né? Aí eu quero discutir duas outras histórias aqui, tá? Também sem citar nomes ou pessoas. Vamos à primeira. Duas pessoas diferentes vieram me falar que suas filhas estão sendo avaliadas com prova de inglês. Até aí tudo bem. No primeiro ano do ensino fundamental, com prova escrita. Olha, para mim, isso é lamentável. Eu sei que tem uma coisa assim de as crianças hoje são muito mais preparadas. Não sei quem com 12 anos consegue dizer todas as capitais da Europa. Gente, com 12 anos eu sabia tirar meleca. E assim, com 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos, na minha opinião, eu não tenho grande formação na área de educação, fiz especialização em didática do ensino superior, no máximo, assim, para cumprir tabela, para dizer que eu posso dar aula. Eu sinto muita falta da educação física como programa de prevenção de saúde, coisa que eu uso até hoje, né? Então, apesar de estar gordinho, de estar um pouquinho largado, tudo mais, à beira de 60 anos, a gente faz pilates, né? Eu tenho meus TRX aqui, faço meu treinamento quando o dia que eu não tenho aula, né? Deveria estar fazendo aeróbico, não estou fazendo, mas, enfim, acredito que a parte de educação física é fundamental para todo ser humano. E para criança é fundamental. Aí que abra espaço para ver onde a criança está mais à vontade. Balé, arte marcial, natação, né? No final das contas, larga uma coisa dessa na mão de uma criança e não joga bola direito, não anda direito. Nossa Senhora! Enfim, na minha opinião, é cedo para que uma criança escreva em inglês. Tem que ser alfabetizada em português primeiro. Agora a gente tem essa coisa vira-lata de que, em vez de chamar um clube de campo, de ser country club, né? Então tem que aprender inglês e tem que saber escrever em inglês para dizer que a escola é forte. Aí eu quero contar para vocês uma história que, na minha opinião, é muito mais dramática, que eu acredito que pelo menos esse tipo de problema... Não, o tipo de problema acontece, mas esse especificamente não acontece mais, que é o seguinte. A gente tinha um tal de ensino forte, que era a prova de admissão, que o pessoal fazia o primário
e depois para fazer o ginásio eu tinha que ter um ano para se preparar para poder fazer o ginásio, tá? Como se fosse um ano de pré-vestibular, tá? Isso eu não peguei, apesar de ser velho, mas meus irmãos mais velhos pegaram. Com isso veio um resquício que foi bater até a época que eu já estava lecionando, em que o aluno que estava saindo do Fundamental 1, indo para o Fundamental 2, o que seria hoje do quinto para o sexto ano, tinha que saber coisas importantíssimas de matemática. Então, começava lá atrás, a pessoa tinha que saber tabuada decorada. Meu Deus do céu, tabuada não é para decorar. Né? Tem gente que se orgulha de saber tabuada decorada, não é para decorar, é para entender. Mas tudo bem. Chega um amigo no quartel e fala para mim: Remo, dá aula para minha filha? Não. Assim, o que tá vendo? Aí, a criança estava justamente no que seria no sexto ano hoje, na época era a quinta série, e tinha que aprender a extrair raiz quadrada no braço. Gente, extrair raiz quadrada no braço, até hoje eu não sei. Inventei uns esqueminhas para poder fazer aproximações. O lance é que o algoritmo disso é baseado naquela coisa que talvez você saiba de cor. A mais B ao quadrado, A ao quadrado mais 2AB, A mais B ao quadrado, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aí você vai pegando frações cada vez mais pequenas daquilo para chegar a números cada vez mais precisos. Legal? Você sabe quem faz isso no braço? Porque, assim, se eu pegar o processo, eu vou aprender e vou fazer, né? Porque eu entendo a lógica daquilo. Agora, repara uma coisa. Produtos notáveis, o aluno aprende no 8º ano. Que é o assunto que vai estabelecer a lógica para poder entender aquilo. E quer que a pessoa aprenda o algoritmo no 6º ano. Como é que a pessoa vai aprender a fazer uma coisa cuja lógica só é explicada 2 anos depois? Aí o que o aluno faz? O aluno tem que decorar como é que aquilo funciona e fazer como se fosse uma receita de bolo. É sofrido. É sofrido. Porque a pessoa é obrigada a estabelecer uma forma de fazer alguma coisa sem entender a lógica daquilo. O que volta à questão de inglês. Só para a gente entender que maluquice é inglês escrito, eu vou contar uma outra história, que é o seguinte. Por que inglês tem tanta letra dobrada? O inglês começou a se formalizar como língua mais ou menos batendo historicamente, aí eu não vou saber os anos, as datas, mas mais ou menos com o advento da imprensa. Então o pessoal queria imprimir texto e as pessoas que imprimiam os textos cobravam pelo número de tipos que era usado. Então quanto mais letra dobrada, mais caro saía a impressão. Em inglês tem uma porrada de letra dobrada por causa disso. Qual é a regra? Regra tirei uma parte especial do meu corpo. Regra tirei da minha cabeça, tá bom? Então, vai ter uma pregada de letra dobrada, sem lógica nenhuma. O lance das vogais, ela tem uma determinada lógica que você aprende quando a pronúncia é assim, termina com E, não termina com E, tá? Tem uma determinada complexidade que mesmo adultos às vezes tem que parar para pensar um pouco para saber como é que escreve casando com a pronúncia, que não tem a mesma lógica da língua portuguesa. Quando eu falo de lógica, outra história. É o seguinte, antes de P e B, você usa M ou N? Você usa M. Eu soube isso de cor quando era criança e nunca entendi aquilo. Quando eu fui fazer inglês já adulto, quase 50 anos de idade, um cara que era um foneticista lá explicou pra gente que é o seguinte: P e B é bilabial e
o uso deles puxa o M antes. P e B. Por isso que é M. Se você ensinar isso para uma criança, ela vai entender melhor por que vai usar M antes de B e B. Show de bola. Né? O fato é que o mundo está mais interessante. Os meios de pesquisa estão aí para quem quiser ter. E a gente continua ensinando do mesmo jeito em que da época da palmatória. Aí não tem como gostar de física, não tem como gostar de matemática. Aí vem uma pessoa e fala assim, eu não gosto de física. Eu falo assim, você já viu um arco-íris? Aquela coisa bonita lá? É física pura. Aquele show de espetáculo e beleza, e um dia de sol e chuva, casamento de viúvas, chuva e sol, casamento de espanhol, né? Em que a gente fica maravilhado com a beleza que tem um sentido espiritual para várias religiões, é física pura. Só que ao invés da gente se preocupar em compartilhar a beleza e a chance das pessoas aprenderem compreendendo o que elas estão estudando, a gente quer que as crianças aprendam coisas sem sentido. Não tem como gostar. E assim, para que eu estou fazendo esse vídeo? Para desopilar o fígado. Porque tem hora que não tem jeito, a gente estressa mesmo. É isso. Abraço.